Oi, gente! Eu me chamo Débora Zátera, sou especialista em micropigmentação e hoje eu trouxe o passo a passo desse procedimento de micropigmentação da técnica Shadow. Eu vou iniciar então com o passo 1 da Haute, que ele é um preparatório antisséptico. Ele vai remover a maquiagem da minha cliente e também já vai fazer a higienização, uma limpeza profunda sem agredir a pele. Eu vou aplicar ele por toda a testa da minha cliente, por toda a sobrancelha e vou massagear por 60 segundos, porque a gente precisa dessa fricção e dessa massagem, dessa ação de 60 segundos do produto para ter realmente essa ação antisséptica do produto. E agora eu vou fazer a limpeza desse produto com algodão e esse algodão está umedecido com água filtrada. Vou iniciar então a marcação do projeto da micropigmentação com a linha que está pintada ou com lápis dermatográfico ou também com batom retoque de raiz preto, esse é o que eu mais utilizo. E eu vou fazer a marcação das linhas horizontais da minha sobrancelha, então tanto as linhas do início quanto a linha de ponto alto. Eu vou encontrar então agora o meio, o centro do rosto da minha cliente e essa marcação eu gosto de fazer ela visualmente, sem medidas. E agora então a gente vai marcar o final da sobrancelha. Então eu vou utilizar o paquímetro, eu vou fazer uma linha entre a aba do nariz, o final do olho dela, marcando, encontrando então o final da minha sobrancelha. Vou repetir a mesma coisa para o outro lado agora. E agora, somente para confirmação, eu vou utilizar o paquímetro para ver se as sobrancelhas ficaram alinhadas com o mesmo comprimento. O único momento que eu utilizei o paquímetro foi esse para confirmar, então, o comprimento da sobrancelha. Eu fiz as linhas, eu fiz os pontos guias e agora todo o desenho realmente da minha sobrancelha será feito de forma artística, à mão livre. E eu faço dessa maneira porque as nossas sobrancelhas estão sobre a nossa face, onde a gente tem musculatura, onde a gente tem os ossos do crânio e a gente sabe que todas essas estruturas não são simétricas. Então, às vezes, a medida do paquímetro não será 100% confiável. Lembrando que antes de iniciar todas essas medidas e marcações com a cliente deitada, é fundamental que a gente observe a nossa cliente sentada primeiramente. Então, antes de ela deitar, eu sentei, eu conversei com ela, eu observei todo o rosto dela, eu sinalizei alguns ajustes que eu faria, algumas assimetrias que seriam possíveis corrigir e outras que não seriam possíveis corrigir. Na micropigmentação, quando a gente tem assimetria de crescimento de fio ou falhas realmente, é possível sim fazer a correção com a micropigmentação. Porém, quando a assimetria é causada pela força do músculo, pela contração, pela expressão, por um lado ser mais expressivo do que o outro, nesse caso eu não consigo fazer a correção com a micropigmentação. Nesse caso, se a cliente se incomoda muito com essa assimetria, né, causada pela expressão, ela pode realizar o Botox. O Botox, sim, vai fazer esse ajuste da musculatura, para daí sim a gente ter, então, simetria das sobrancelhas. No caso da Ana, a sobrancelha esquerda dela, ou seja, a sobrancelha direita, em que a gente observa no vídeo, é mais expressiva. O lado esquerdo dela tem muito mais força de contração, então a sobrancelha dela acaba arqueando mais. Nesse caso, eu comentei com ela, deixei ela ciente de que a micropigmentação não resolveria esse tipo de assimetria. Eu estou utilizando o lápis dermatográfico da marca Pelican e conforme eu vou desenhando, eu vou esfumando também com a escovinha. Dessa forma, eu já consigo simular o efeito final da micropigmentação para minha cliente. E assim ela consegue visualizar se o formato, se a intensidade realmente agrada a ela. E aí assim a gente consegue fazer ajustes para conseguir entregar um resultado muito assertivo. E eu inicio a marcação por partes, ou seja, eu não faço todo um lado e depois o outro.
Eu inicio pela linha inferior, pela parte inferior da sobrancelha. Quando a parte inferior estiver 100% aprovada e alinhada, eu vou fazer o design, vou tirar os excessos e aí eu parto então para a parte de cima da sobrancelha. Após finalizar a marcação e também o design, eu vou pedir para minha cliente se sentar e, caso seja necessário, eu vou fazer alguns ajustes. Ajustes feitos, eu entrego então o espelho para ela para a aprovação do projeto da micropigmentação. Tudo pronto para iniciarmos então a nossa micropigmentação e eu vou colocar o gel deslizante Fresh da Haute e o anestésico no porta-batoque. Como eu embalo o porta-batoque com plástico filme, eu utilizo ele então para colocar todos os produtos que eu vou utilizar na nossa micropigmentação. Eu gosto sempre de iniciar pela cauda da sobrancelha, dessa forma eu já vou sentindo a pele. Feita uma parte, com um cotonete, eu limpo para observar se eu tô tendo fixação da tinta, se a pressão da minha mão tá correta e como que a pele dela tá respondendo então ao procedimento. E como a gente vai saber se a gente está atingindo a camada correta, se o movimento, a pressão da minha mão tá correto? Bom, a gente tem que aprender a ouvir e sentir a pele da nossa cliente. Então, primeiramente, o movimento, né, ele é leve e ele é fluido, mas ele é firme. Para que o contato que eu tenha com a pele, que a agulha tenha com a pele, seja firme, mas não atinja camadas muito superficiais e faça a implantação sem machucar a pele. Além disso, a gente tem que sentir uma leve vibração na pele. Os dedos que estão esticando vão vibrar, mas de forma muito sutil, e o barulho que o meu movimento dá na pele também, ele vai ser um barulho suave. Eu não posso ter um barulho muito forte e também eu não posso não ouvir nenhum barulho, porque aí eu vou estar fazendo ou meu movimento no ar, ou eu vou estar fazendo meu movimento muito superficialmente. E a pele, ela vai dar sinais, porque ela entende que aquilo é uma agressão e aí inicia então o processo inflamatório. Quais são os sinais do processo inflamatório que vão indicar que eu estou fazendo da maneira correta? Primeiro, um leve rubor, então a pele da minha cliente começa a ficar um pouquinho vermelhinha, eu vou ter um pouquinho de edema, é normal ter liberação de exudato e de sangue, mas muito pouco, são gotículas, e ela vai sentir uma leve dor. Quando eu tenho muito sangramento e muita dor, aí realmente isso são fatores que indicam que eu tô aprofundando muito a minha mão e já tô atingindo camadas muito profundas. Eu estou utilizando a tinta da Ironworks e para essa cliente eu utilizei castanho escuro e castanho intermediário. E eu vou fazer toda a micropigmentação com o movimento de varredura, aquela varredura que eu trago para mim, a varredura de vem, e não aquela varredura que empurra. Eu particularmente prefiro esse movimento, mas você pode fazer o movimento que você quiser, aquele que você tiver mais aptidão, mais controle para não marcar nem a entrada e nem a saída da agulha. Para as sobrancelhas, então, eu prefiro o movimento de varredura, pois ele é mais controlado. Então, quando eu quero fazer principalmente inícios e bordas bem sombreadas, esse movimento mais controlado evita que eu marque entradas e saídas da agulha. E aí sim, eu consigo realmente esse efeito de borda infinita. Na borda inferior, nessa primeira camada, eu estou trabalhando com um movimento mais rente, mais paralelo realmente à borda inferior. Conforme eu vou subindo do meio até a borda superior, eu vou virando meu movimento e fazendo ele mais diagonal, justamente para não marcar a borda superior e não criar linhas e demarcações na borda.
Conforme eu vou chegando no início, eu faço meu movimento de varredura um pouco mais aberto, para espaçar um pouquinho mais os pixels e deixar essa região um pouco mais clara. Agora eu vou aplicar o anestésico e sim, a primeira camada é feita toda sem anestésico. Como essa técnica ela é feita de forma mais superficial, o meu movimento é controlado, eu não atinjo camadas profundas, é possível sim e é super tolerável para cliente. Eu vou aplicar agora então a lidocaína. Esse anestésico que eu estou utilizando é o Dermomax, ele tem lidocaína a 4%. Eu aplico, deixo agindo e agora eu vou iniciar então o outro lado. Então, desse lado, eu vou repetir exatamente tudo que eu fiz do outro lado. Então, estou trabalhando também com o movimento de varredura, o movimento de varredura que traz para mim, né? E particularmente, eu prefiro trabalhar no lado que eu estou trabalhando na cliente. Então, eu vou girando ao redor da maca, por isso que eu me posicionei agora do outro lado.
Eu tô aplicando e massageando então agora com o Fresh, que além de acalmar a pele, ele dilui a tinta. Então quando eu vou limpar com algodão, eu limpo com muito mais facilidade, para não ter que ficar friccionando o algodão e aumentando então a sensibilidade da pele. E agora para fazer a limpeza, junto do meu algodão, eu vou borrifar o tônico da Haute, que ele é um tônico que tem ativos que também vão acalmar e também vão ajudar a diminuir o processo inflamatório da micropigmentação. E aqui já é possível perceber que mesmo na primeira passada eu já consegui criar esse efeito de degradê, justamente porque, como eu expliquei anteriormente, conforme eu fui chegando no início, eu fui abrindo um pouco mais o meu movimento, distanciando um pouco mais os pixels, e aí eu já tenho uma região um pouco mais clara do restante da sobrancelha. Lembrando que para construir esse degradê da técnica Shadow, eu não preciso trocar de cor e também eu não preciso aprofundar a minha mão, fazer mais pressão onde eu quero as regiões mais escurecidas. Simplesmente com esse domínio das manobras técnicas e também com a sobreposição de camadas, que a gente chama de overlap, a gente vai construindo então o degradê, o gradiente de cor. Antes de iniciar a segunda camada da micropigmentação, com a escovinha eu vou observando se ficaram alguns pontos mais claros. E aí, antes de iniciar a segunda camada, eu vou retocar esses pontos mais claros para que a minha primeira camada fique 100% uniforme. E para construir um gradiente bem uniforme, é muito importante que eu não tenha esses buracos, essas regiões sem tinta. E isso vai ajudar também a ter uma cicatrização bem uniforme. Além disso, a gente precisa que cada movimento de varredura esteja na mesma pressão, esteja um bem coladinho do outro, para eu também ter uniformidade e ter uma cicatrização bem uniforme. Ajustes feitos e agora então de fato eu vou começar a segunda camada. E o que vai mudar para essa segunda camada em relação à primeira? Vai mudar que até o ponto alto praticamente eu faço elas da mesma maneira, porém do ponto alto até a frente eu vou encolhendo ela, ou seja, eu não vou com a minha agulha até a borda lá em cima, eu vou terminar um pouquinho antes, tanto na borda superior quanto no início. E aí é dessa forma, com essa sobreposição de camadas e encurtando as camadas, que eu vou criando um efeito então da minha micropigmentação shadow ou shading em degradê.
Nessa segunda camada, eu também já vou cruzando os movimentos, ou seja, a primeira camada, os movimentos na parte inferior, eu fiz paralelos. Agora, nessa segunda camada, eu já venho na diagonal desde a linha inferior, para já ir cruzando os movimentos, já ir criando uma trama, uma texturização. E aí, dessa forma, eu vou ter esse efeito sombreado sem linhas. E aqui que eu já tô chegando um pouco perto do início, eu também vou fazer essa segunda camada um pouco mais recuada, ou seja, eu não vou ir até onde eu fui na primeira camada, eu já vou encolhendo também para que eu tenha esse degradê no início também. Nesse lado também eu fiz alguns ajustes antes de iniciar a segunda camada. E agora observem que eu vou iniciar a segunda camada do início da sobrancelha até a cauda. Não tem problema nenhum, uma vez que você domina todos os movimentos e você domina as manobras técnicas, você pode fazer da forma que você quiser.
Nesse momento eu me levantei, olhei a minha cliente mais de longe para ter uma visão mais ampla e para ver se ainda precisava algum ajuste nessa segunda camada. É muito importante que você jamais faça algum ajuste sem que você tenha certeza, principalmente quando a gente está falando de formato. Então, às vezes, se você ficou na dúvida, senta a cliente novamente ou faz alguma marcação antes de sair fazendo qualquer ajuste sem você ter certeza. Para finalizar, estou fazendo alguns pontos de acabamento. Nesse caso dessa cliente, ela tinha uma pele muito seca, uma pele que fixou muito bem a tinta e a nossa proposta era um efeito mais natural. Então, realmente, eu fiz somente 2 camadas. Tem alguns casos, dependendo do efeito que a gente quer criar, que a gente pode fazer até 3 ou 4 camadas. As técnicas de sombreamento, elas te permitem criar e também entregar resultados personalizados. Esse foi o resultado final. Espero muito que você tenha gostado e espero também te encontrar nos próximos vídeos.